Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu conto pra vocês quais foram as minhas 9 últimas leituras do ano, as minhas leituras de dezembro. Em dezembro, então, eu acabei fazendo a leitura de 9 romances. Além desses 9 livros, eu li também 5 contos de natais, que vão ficar de fora desse vídeo, porque tem um vídeo aqui no canal exclusivo sobre esses contos. Então, se você quiser saber mais sobre eles, estou deixando o link aqui nos cards. O primeiro dos livros que eu li em dezembro foi Os Números do Amor, da Helen Hoang. Aqui, no caso, a gente tem a história da Stella, que é uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, só que ela tem dificuldade com as relações humanas. Isso porque ela sofre da síndrome de Asperger. Acontece que a família dela começa a achar que tá na hora já dela casar, dela ter filhos, então ela resolve contratar um acompanhante de luxo que possa ensiná-la mais nessa arte dos relacionamentos, como ela deve fazer para poder conseguir um namorado. E é claro que a partir daí que a história vai se desenvolver com uma escrita que é bastante leve, uma escrita bastante gostosa. Esse é um livro muito gostoso realmente de você fazer a leitura. Eu acabei demorando um pouco para me envolver com o livro, porque as 100 primeiras páginas focam muito nos encontros, né, entre a Stella e o Michael. E eu acabei achando a leitura um pouco cansativa nesse começo, só que a partir do momento que a gente começa a conhecer mais as personagens, os dramas, os conflitos que elas enfrentam, isso fez com que eu realmente me envolvesse muito aqui com a história, com as personagens, me encantasse por elas. Eu gostei muito de como a autora colocou a questão do Asperger aqui, isso porque a autora também sofre com essa síndrome, então muito do que existe na Stella pertence à própria autora e traz uma veracidade muito grande aqui para a maneira de como a síndrome é retratada, sem contar que é um livro que ele também fala bastante da representatividade da cultura vietnamita, porque o Michael vem de uma família vietnamita e eu achei muito legal estar presente aqui no livro. E a segunda leitura foi um livro de não ficção e Diário de uma Ansiosa, ou Como Parei de Me Sabotar. O livro, então, ele vai trazer não apenas textos, mas também muitas ilustrações da própria autora. E essas ilustrações trazem com muita sensibilidade muito daquilo que a autora está falando, então elas complementam muito bem o texto. E aqui a autora vai trazer experiências pessoais, ela vai trazer casos que ela já passou, momentos que ela vivenciou, e em grande parte vai falar dessa transição para a vida adulta, de como ela pode ser confusa, de como ela pode ser solitária em alguns momentos. Ela vai trazer um olhar de gentileza muito grande, porque ela vai falar que tudo bem não estar bem em alguns momentos, que é normal você passar por muitas das coisas, né, que são retratadas aqui, que é necessário você buscar ajuda se você vivenciar outras questões. Então ela também vai falar de transtornos como depressão, ansiedade e tudo mais, e a maneira de como ela encontrou ajuda e como foi necessário que ela fosse atrás desse tipo de ajuda. Então ele é um livro que, com uma linguagem bastante clara, bastante simples, vai tratar de assuntos que são importantes e principalmente que podem trazer um conforto muito grande para quem tá lendo. Minha terceira leitura do mês foi um livro de poesias, no caso foi A Poética, da Ana C. Aqui a gente vai ter a obra completa da Ana C, então tem todos os livros dela que foram publicados, além de textos extras que foram encontrados, tem textos de apoio sobre a obra dela. Então é um livro bastante completo, tem muitos ensaios, né, sobre aquilo que ela escreveu, sobre ela. Eu achei que isso trouxe um complemento muito interessante para a leitura. Eu acabei, na verdade, lendo esse livro porque foi meu último trabalho da faculdade do ano passado, né, eu tive que fazer um trabalho sobre a Ana Cristina. E aí, no caso, eu resolvi pegar o livro, eu ia ler só alguns poemas dela para poder fazer o trabalho, e quando eu vi, eu basicamente já tinha lido o livro inteiro, tinha lido os textos de apoio, então foi uma leitura que eu gostei bastante. A poesia da Ana Cristina é uma poesia que desafia muito, porque ela traz uma linguagem que, embora não seja uma linguagem complexa, é trabalhada de uma forma um tanto quanto fragmentada, que muitas vezes pode ser confusa. Então é uma leitura que exige a presença do leitor para conseguir adentrar naquilo que a Ana C tá falando. Minha outra leitura foi Arquidata, A Dama da Espada e o Segredo do Medalhão, que também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal, que eu falo com mais detalhes do que eu achei da leitura. Aqui a gente tem a história de uma protagonista que foi encontrada quando criança em um barco sem memória, então ela não sabe quem é, não sabe de onde ela veio. A única coisa que ela tem com ela é um lenço que contém um nome. Ela acaba indo parar num orfanato ali da cidade, em que ele é comandado por uma mulher que ela comete muitos abusos com as crianças, ela explora as crianças, então elas são bastante maltratadas. E a protagonista, então, ela passa muitos anos da vida dela ali, até que ela cresce. Quando ela cresce e não pode mais ficar naquele orfanato, ela vai pra trabalhar numa escola em que a vida dela também não melhora muito, até que ela vai conhecer uma professora
que vai começar então a ajudá-la e mostrar que ela pode ser mais do que ela imaginava. E a partir daí então que a história vai se desenvolver. Ele é um livro que tem bastante aventura, muita ação, ele se passa em um universo que ele tanto remete a uma fantasia quanto a um passado medieval. Ele é um livro então bastante complexo no sentido de a gente ter várias histórias, vários mundos ali acontecendo, várias subtramas, a gente tem histórias de vários reinos que vão se interligando, e é um livro que quando finaliza deixa uma abertura para uma continuação. Mais um livro de não ficção que eu li esse mês foi Cartas Secretas Jamais Enviadas, organizado pela Emily Trunco. A Emily Trunco, aos 15 anos, ela criou 2 Tumblrs. Um deles foi esse daqui, o outro foi de últimas mensagens recebidas. Nos 2 casos ela fez com a intenção, né, de coletar mensagens, nesse caso aqui, cartas que foram escritas e jamais enviadas a seus destinatários, e ela começou a receber diversas contribuições de pessoas mais diversas possíveis, a ponto que o Tumblr cresceu demais, e algumas das mensagens que foram enviadas para lá foram compiladas em um livro. No ano passado a editora seguinte então publicou esse exemplar aqui. O livro está muito bem ilustrado e as ilustrações complementam muito bem a leitura. Ele é um livro que ele vai trazer uma leitura um pouco menos rápida do que o livro de mensagens recebidas, porque as mensagens são mais curtas do que as cartas são mais elaboradas, mas ainda assim é uma leitura que também é rápida e ela acaba sendo muito intensa por conta desse fato de que você está falando, né, de cartas, de coisas que foram escritas para pessoas que talvez nunca vão ler, coisas que as pessoas gostariam de dizer para essas pessoas e que não puderam pelos motivos mais diversos. Então é uma leitura que sim, é bastante intensa, tem momentos que são bastante melancólicos, bastante tristes, mas que mostram também a força das palavras, de como você colocar pra fora pode ser útil, pode ajudar, e como você também encontrar pessoas em situações semelhantes também pode ser um conforto pra você. Mais uma leitura que eu fiz esse mês e que eu tava muito curiosa pra ler já há muito tempo foi O Caso das Orquídeas, da Lucinda Riley. Aqui no caso a gente conhece a história da Julie, que passou por uma tragédia familiar que a deixou bastante marcada. Quando ela retorna então à mansão em que foi muito presente na infância dela, que era a mansão onde os avós dela trabalhavam, ela acaba reencontrando uma figura do passado dela, né, que foi um jovem que ela conheceu quando ela ainda tinha seus 11 anos de idade, e ele entrega pra ela um diário que ele acredita ter pertencido ao avô da Julie. E quando ela entrega esse diário pra ela e ela vai conversar com a avó, ela descobre segredos que acabam influenciando as gerações das 2 famílias ali, tanto a dela quanto a do rapaz que entregou o diário pra ela e que é herdeiro daquela casa. Esse foi meu segundo contato com a escrita da Lucinda Riley, e ela tem uma escrita que é muito primorosa, é um daqueles livros que vão mesclar presente e passado, e as 2 histórias são muito bem construídas para você poder conectar todos os acontecimentos ali. São livros que também vão falar muito dos sentimentos de cada uma das personagens que fazem parte ali daquela trama, então ele é um livro muito emocional nesse sentido. Como foi meu segundo contato com a escrita dela, não teve como eu não fazer uma comparação com o livro anterior, que foi O Segredo de Helena. E no caso, A Casa das Orquídeas foi pra mim uma leitura muito menos fluida e menos envolvente do que O Segredo de Helena foi. Eu acabei questionando também algumas coisas que acontecem ao final do livro, em relação à vida da própria Julie. Tiveram coisas que aconteceram ali que eu achei um pouco desnecessárias, que o livro teria sido melhor se não tivesse as reviravoltas que tem no fim, mas que de modo geral eu gostei da leitura e gostei de como a autora conectou passado e presente, como ela trouxe tudo isso envolvendo ali as personagens. Mais uma leitura que eu fiz no mês que eu gostei bastante foi Vox. Aqui a gente tem uma distopia leve que se passa num futuro recente nos Estados Unidos, no qual as mulheres perderam muitos dos direitos delas, inclusive o de falar. Elas usam pulseiras que contabilizam quantas palavras elas falam por dia, e elas só podem falar 100 palavras por dia. Além disso, elas também perderam o direito ao estudo, direito ao trabalho. A função das mulheres é cuidar do lar e da família. Acontece que a protagonista aqui é uma linguista, uma neurolinguista, que tinha um trabalho de muito prestígio antes dessas mudanças, e ela se vê agora em meio a uma reviravolta em que talvez os trabalhos dela passarão a ser necessários mais uma vez, e ela vai ver aí uma oportunidade de tentar recuperar não só a própria voz, mas a voz das mulheres que a rodeiam. Eu gostei muito da leitura, eu acho que ela tem uma leitura bastante ágil, a narrativa é muito ágil, sem contar que ela questiona muitos aspectos muito interessantes, a forma de como as coisas acontecem aqui, como elas começaram aqui, fazem a gente pensar em muitas das coisas que a gente vive atualmente, então eu ficava bastante assustada com as similaridades que são encontradas, sem contar também esse aspecto de como ela é uma linguista, tem muitos aspectos de linguística envolvidos aqui, até porque a gente tá falando da questão da voz, da fala. A única crítica que eu tenho a fazer em relação ao final, porque eu achei que o final foi muito corrido,
e fez com que o livro perdesse boa parte do impacto dele. Minha penúltima leitura do ano foi uma leitura para o Desafio Fuxicano sobre Chiquilites, foi o último livro que eu li para o Desafio de 2018, e foi É Agora ou Nunca, da Marian Keyes, que vai trazer a história de 3 personagens diferentes que estão vivendo cada um deles uma situação muito diferente. Um deles, que é o Fintan, ele tá muito... é o único dos 3 amigos que tá muito feliz com tudo aquilo que ele vive, encontrou o amor, é satisfeito com a própria carreira. Já as outras 2 mulheres, a Tara e a Catherine, elas vivem em situações opostas. Enquanto a Catherine é aquela que prefere ficar sozinha do que mal acompanhada, a Tara prefere estar com qualquer pessoa porque ela acha que ela já perdeu todas as chances na vida dela. Até que um acontecimento com a vida do Fintan vai mudar a relação entre os 3 e vai fazer os 3 questionarem aquilo que eles estão vivendo, principalmente essas 2 mulheres. Foi um livro que eu gostei da leitura de um modo geral, mas que também foi bastante arrastado, então não foi um livro que me impactou tanto. O começo dele eu achei mais lento, e esse começo que eu digo são basicamente quase 300 páginas, porque o livro é bastante longo, mas que eu gostei de como foram trabalhadas as temáticas que estão aqui. E é um livro que, como todos os livros da Marian Keyes, traz uma mensagem que é bastante importante e que traz, no fim de tudo, uma história de superação. E minha última leitura do ano, que foi o meu 100º livro do ano, então eu li 100 livros em 2018, foi As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover, que a gente conhece a história da Merit, que vive numa família um tanto quanto diferente. Ela acha que dá pra ela simplesmente desaparecer dali, que ninguém nem ia sentir a falta dela. Ela também é aquela pessoa que ela convive com todos os segredos da família, com tudo aquilo entalado na boca dela, sem que ela consiga colocar pra fora. Eu achei esse livro um tanto quanto diferente dos demais livros da Colleen Hoover, isso porque eu não achei o livro tão emocional como muitos livros dela são. Os livros normalmente eles têm várias reviravoltas bastante dramáticas, muitos acontecimentos dramáticos, e embora esse livro ele tenha acontecimentos tristes e tenham coisas, né, que enfim, não sejam leves, ainda assim eu não senti esse peso dramático que normalmente existe nos livros da autora. Foi uma leitura muito gostosa de ser feita, muito envolvente, como os livros dela sempre são, que vai tratar da questão dos transtornos mentais, que é algo muito importante. Eu gostei de como isso foi feito aqui, de como a autora realmente coloca como é uma doença como qualquer outra, como ela tirou o olhar de preconceito pra cima disso, e principalmente como ela também trabalhou a questão da nossa perspectiva, de como às vezes a gente enxerga situações de uma forma e as coisas não são exatamente como a gente imaginava, porque cada um realmente vive algo diferente que muitas vezes está fora do nosso alcance, e a gente precisa ter um olhar também de compreensão pro outro, porque as coisas não são sempre como a gente imagina. Então, de modo geral, eu gostei bastante da leitura, ainda que eu não tenha tido aquele impacto emocional que normalmente os livros da Colleen Hoover têm comigo. E foram essas as minhas últimas leituras de dezembro. Contem aqui pra mim o que vocês também leram no último mês do ano, como foi o saldo de leituras de vocês de 2018. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.